Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as taxas, a rentabilidade dos tesouros pré-fixado principal e com juros semestrais. E também sobre os preços, porque eu garanto, você quer pagar barato e além disso ter uma boa rentabilidade. Por isso eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e olha, se você já é antigão, já dê aquela força com o super like, porque ajuda muito aqui para o YouTube ranquear os nossos vídeos. Então vamos lá, começando já diretamente falando dos títulos novos que entraram. Você já sabe que o Tesouro Pré-fixado, nós tínhamos o 2024, o 2026 e o pré-fixado com juros semestrais 2031. Esses eram os títulos que nós tínhamos até a sexta retrasada, dia 18 de fevereiro. Esses eram os títulos vigentes. E nós avisávamos aqui no canal que, historicamente, o Tesouro Direto troca os títulos no mês de janeiro, finalzinho de janeiro ou até o final de fevereiro. E foi o que aconteceu. No dia 21 de fevereiro deste ano de 2022, os títulos trocaram. E no caso dos pré-fixados, a troca foi bem grande, porque saiu o 24, o 26 e o 31 e entraram 3 novos títulos que nós vamos mostrar para você. Aliás, se você quer saber quais são as outras mudanças que aconteceram e o que não mudou no Tesouro Direto, um vídeo completo e é o vídeo mais assistido nessa semana do canal. Tá aqui no alto para você, você vai entender tudo o que aconteceu. Muito bem, vamos começar falando do Tesouro Pré-fixado 2025, porque ele tem um detalhe muito interessante. Veja aqui no gráfico, esse gráfico aqui é o gráfico, então, das taxas de fechamento que o Tesouro Direto disponibiliza todo final do dia. Você vai reparar que, já aonde eu estou colocando aqui no centro da sua tela, que desde o ano de 2020, vou aumentar aqui para ficar mais claro para você, tá aqui, ó, desde 10 de fevereiro a taxa está zero. O que aconteceu? Repara que anteriormente nós tínhamos umas taxas. O que era isso? Esse não é um título novo, é um título que já existia no Tesouro Direto e nessa data, então, de 10 de fevereiro de 2020, ele foi retirado do rol de venda. Vou repetir para você, era um título que já existia e ele estava vigente. Quando chegou em fevereiro de 2020, o Tesouro Direto retirou ele do rol de títulos. E agora ele retornou. Retornou quando? Tá aqui, ó, à direita do seu vídeo, bem no cantinho. Dia 18 de fevereiro de quando? De 2022. Então ele ficou 2 anos sem estar no rol de venda. Por isso que essa taxa é zero. Mas isso não quer dizer que ele não sofria marcação a mercado. Muita gente está me perguntando como eu pego essas informações. Eu desço um pouquinho mais nessa tela e tá aqui, ó. Nessa barra que tem histórico de ano, se você quiser pegar, por exemplo, o ano de 2021 e pegar aqui, ó, esse aqui do meio, aliás, esse aqui do canto LTN, você vai verificar que tinha taxa de compra e taxa de venda para esse título esse período inteiro. Por quê? Porque ele continua sofrendo a marcação a mercado, mesmo que ele não esteja disponível para compra, somente para venda. Espero que você tenha entendido essa explicação inicial e se você não entendeu, não tenha receio, coloque aí nos comentários que eu vou ter prazer em te explicar. Então, começando a falar desse título aqui, você já verifica o quê? Veja que ele foi lançado em 2018, 9 de fevereiro de 2018. Uma das melhores taxas, aliás, talvez a melhor, foi em 12%, 12,33%, está aqui, ó. Foi aqui, então, em setembro de 2018. Veja que nós tivemos 2 estresses grandes aqui dessa taxa. E aqui nós estamos verificando, então, que período era esse. E aí, eu volto a lembrar você, se você se recordar, setembro de 18 era mais uma vez um período aí pré-eleitoral. Período, então, de muita volatilidade das taxas. E olha, eu gravei um vídeo para você aqui, o que acontece nas taxas em períodos eleitorais. E comparei, então, os últimos períodos, 2010, 2014 e 2018. Se você quer saber o que pode acontecer ao longo de 2022, o vídeo está aqui no alto, não perca, porque é diferenciado. Então você verifica que ao longo daquele ano, veja, tanto no mês de junho, vou aumentar aqui que acho que fica mais fácil para você visualizar, tá aí, ó. Junho de 2018, a taxa chegou a 12,08. Depois, mais próximo, chegou a 12,36. É um momento parecido com o que aconteceu nos anos anteriores. Bom, então 12,36 é a taxa que chegou. Lembrando, esse estresse que nós tivemos em 2018
foi um estresse meramente interno. Era só um problema nosso eleitoral. E agora, esse boom de taxa que nós estamos vendo, e aqui eu vou diminuir para 30 dias para você verificar, veja que nós chegamos aqui a 11,48. No último dia útil, na última sexta-feira, dia 25 de fevereiro, 11,48. Pode parecer pouco, mas veja que ele voltou no dia 21, uma segunda-feira, a 11,39. Foi variando, fechou a 11,48. Ou seja, voltou a fechar aqui na melhor taxa dessa última semana. Se você entendeu isso aqui, já é suficiente aqui para você compreender o histórico. Bom, eu estou trazendo em todas as faixas que eu trago aqui o histórico desses títulos aqui para que você acompanhe eles ao longo desse período todo. Então, o que eu trago para você? Bom, eu trago para você aqui as taxas do 2025 desde o ano de 2021. Vou repetir para você entender. Aqui está zerada a taxa nesses dias todos, nesse ano todo, porque o Tesouro não disponibiliza no gráfico. Mas na planilha que eu mostrei para vocês aqui da LTN à esquerda, esses dados são disponibilizados. Então, não confunda. Muito bem, dito isso então, como era a taxa do Tesouro Prefixado 2021 ao longo então do ano de 2021 e a virada para 2022? Você verifica que ela estava aqui, ó, à sua esquerda no alto, 9,47 era a taxa média de agosto. No mês de setembro, 10,08. Depois a taxa foi subindo de maneira que chegou a 12,02. Se você lembrar aqui no canal, eu venho dizendo que esse é um número que eu realmente acho que pode voltar a acontecer. 12,02. Depois, quando caiu aqui em dezembro, voltou para 10,80. Ficou abaixo da média do mês de outubro, que era 10,87. Mas repara que voltou a subir novamente. Por que essas taxas voltaram a subir? Novamente, nesse caso aqui, dessa virada de 2022, é o estresse internacional. Não é mais somente uma questão interna. Talvez as nossas questões internas voltem a aflorar com a proximidade da eleição, risco de medidas populistas que possam realmente aí trazer prejuízos ao país e que afetem aí o déficit fiscal, que é a relação de quanto o governo gasta com o que ele arrecada. Porque chega perto da eleição, há um risco maior de governos sugerirem medidas populistas para poderem se reelegerem ou para se elegerem na realidade. E aí o que acontece? Há uma tendência maior a gastar mais e a arrecadação cair, para que essas medidas políticas aí possam ter efeito. Então veja, esse é o cenário. Subiu as taxas, estamos em taxas aí, na média de 11,27 no mês de fevereiro. Mas quando nós olhamos aqui a taxa diária, você verifica um movimento interessantíssimo. Elas começaram aqui a 11,24 no dia 1º de fevereiro e fecharam a 11,34. Lembrando, essas taxas que eu trago aqui no gráfico são taxas de abertura, ou seja, quanto que seria a taxa dia a dia assim que o Tesouro coloca o título para vender. E aí o que você verifica? Claramente, numa primeira quinzena, aproximadamente até o dia 10, aqui, ó, esse 11,25 com as taxas para baixo. E depois as taxas indo no movimento para cima. Veja que em nenhum momento elas abaixaram de 11,34. Bateram em 11,46, que foi a taxa mais alta do mês de fevereiro, foi no dia 18 de fevereiro, e ficaram oscilando, ó, sempre 11,34, 11,35, 11,34 e entre 11,46. Está aí a taxa para você. Então a taxa média mensal, você vê que ela está aqui, ó, numa tendência ainda de alta. E a taxa média diária também. Vamos entender um pouco melhor se está no melhor quartil ou se não está. Quando nós olhamos aqui essencialmente a taxa do pré-fixado 2015 voltou para a melhor faixa de taxa no dia 4 de janeiro, na virada desse ano. Ela voltou aqui para 10,93 e veja que vem se mantendo aí nessa melhor faixa de taxa desde agora, até a última sexta-feira. Mas da onde que está essa melhor faixa? Primeiro é bom lembrar, se você é novo aqui no canal, nós pegamos todas essas taxas desde o ano de 2021 e fazemos o quê? Dividimos essas taxas por quartil. As 25 melhores taxas, quando elas estiverem em verde, significa que estão nas melhores taxas desde o ano de 2021. E quando elas estão em amarelo, significa que estão nas 50 faixas intermediárias. E em vermelho é porque está ruim. Então você já verifica aqui, ó, está no melhor quartil, que vai da taxa de 10,91 a 12,78. Lembrando que a taxa que fechou na última sexta-feira foi 11,34. Está aqui marcado para você, sendo que em fevereiro a média está em 11,27, ou seja, as taxas andaram subindo em relação à média de fevereiro. Então você já viu que a taxa está num valor histórico interessante. Quando nós olhamos o
O intervalo de preço melhor, os 25% melhores preços desde 2021, vai até 73105, R$ 731,05. Na última sexta-feira ficou em 737,60. Traduzindo para você aqui, nós estamos nos 17% melhores taxas, que vão de 11,34 a 12,78. Ou seja, as taxas estão boas, não estão excelentes. Excelentes para mim é quando elas ficam abaixo de 10%. Aí são taxas excelentes. E o preço? Veja que o preço aí está muito próximo da média histórica. Está nos 45% melhores preços. Mas por quê? Como nós temos um vencimento muito próximo, 2025 é logo ali, e esse título, você já sabe, você comprou um título desse, você vai pagar R$ 737. E se você não vendê-lo lá no vencimento, você vai receber R$ 1.000. Todo pré-fixado te paga R$ 1.000 no vencimento. E a única forma dele estar esse preço hoje é por causa dessa taxa, 11,34. Só que você tem visto aqui no canal que a situação econômica e política internacional não está das melhores, principalmente e infelizmente com relação a essa guerra que estamos acontecendo e acompanhando. Se essa guerra se perpetuar, ou seja, durar mais do que previsto, a tendência é que o preço das commodities, e em particular do petróleo, continue subindo. E as commodities agrícolas, principalmente trigo e milho, porque a Ucrânia é grande exportadora, tendem a subir. Se essa situação então sobe, o que acontece? Existe uma pressão maior mundial e a inflação acaba subindo. Isso pode impactar diretamente em taxas maiores. E taxas maiores tendem a ter preços mais baratos. Então, o cenário internacional é um cenário imprevisível e eu diria até mais, é um cenário mais arriscado de termos taxas maiores do que essas aí. Mas não temos como prever. Mas o cenário, olhando para trás, é esse de taxas que você já está olhando aí e você já observa que as taxas estão sim muito boas. Elas podem melhorar? Sim, até podem, mas nós não temos como fazer aqui uma projeção para você do que realmente vai acontecer. Nós traçamos cenários e o cenário atualmente é esse que eu trago para você. Não é muito bom do ponto de vista externo. Você já deve estar entendendo isso aqui no nosso canal. Nós não queremos trazer para você enganação para que você não se frustre ao longo do tempo e diga depois que, olha, foi indicado. Nós não fazemos aqui indicação de investimento. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque olha, ajuda e ajuda muito o nosso canal aqui a trazer informações para você. Eu quero trazer para você aqui, e para que você entenda cada vez mais, da parte de análise gráfica. Por que as taxas estão aí nesse preço? Veja que aqui é os juros futuros, é a projeção do mercado para a taxa de juros para frente. É essa aqui que define então quanto vai ser a taxa do pré-fixado para frente. Esse aqui é o DI1F 2025. Veja que a faixa está numa região aqui de congestão ou de consolidação, que vai até quando? Veja, ela está no intervalo que está aqui, ó, começa mais ou menos em 11, aproximadamente aqui 11,53 e vai até quanto? 11,70 aproximadamente. Veja que ela não está variando nem para cima e nem para baixo, nesse último movimento que aconteceu de virada em 10 de fevereiro. Tivemos sim um segundo movimento aqui para baixo, mas ela já rompeu para cima. Então esperamos então que esse movimento aconteça aí ao longo do período. Se ela romper para cima hoje, ou seja, acima de 11,53 ao longo dos dias, a taxa vai voltar à tendência de alta. Se for para baixo, entra numa tendência de queda. Em tese, então, para você entender, se você aposta que realmente a situação está grave e pode piorar, significa que as taxas tendem a subir. Veja que no passado elas já estiveram em taxas mais altas. Essa taxa do pré-fixado já chegou a 12,85 lá em outubro, quando nós tivemos o problema fiscal da PEC dos precatórios. 12,85 foi aqui, ó, praticamente o máximo que ela chegou, quase a 13%. Só que naquela época o problema era exclusivamente nosso. Agora não, parece ser um problema mundial. Vamos lá, vamos falar agora dos demais títulos e como está a situação. Só que antes, ajude aí, dê aquele super like, porque aqui tentamos trazer sempre qualidade, transparência e honestidade nas informações para você que está aqui. E olha, se o que você quer realmente é rentabilidade, você está de olho em retornos altos, você não pode perder esse vídeo que gravamos aqui, ó. CDB pré-fixado pagando 13,4%.
Eu disse 13, acima de 13. Se você acha o pré-fixado baixo, tá aí, ó, tá pagando mais de 2% acima desse valor. Tem também CDB vinculado ao IPCA, pagando 7% mais a inflação. Não perca aí para você entender. Bom, então recapitulando para você, nós tínhamos o título 2024, 26 e 31 e entrou agora o 25, que é esse que eu acabei de falar para você, no lugar do 2024. Entrou o 2029 no lugar do 2026. Veja que o 2029, diferentemente do outro título, ele já não tinha sido lançado. Ele foi lançado agora. Ele não existia no Tesouro Direto. Por isso, as taxas começam efetivamente em 2022. Nós não temos o histórico dele em 2021. Então, não é possível fazer tanto uma avaliação aqui em termos de taxa. Por quê? Porque você vê que fica um carnaval de cores quando temos poucos dados. Então, não vale a pena aqui falar em melhor quartil, mas falar simplesmente que a taxa dele está 11,45. 11,45 para o 2029. E o 2025, perdão, 11,34. Então você verifica que o título mais curto, que é o 2025, está pagando 11,34. E o 2029, que é o título mais longo, 11,45. Ou seja, o Tesouro lançou um título aqui já pagando uma taxa maior, para tentar estimular que você, investidor, compre títulos e alongue a dívida do Tesouro. Ou seja, compre títulos mais longos, recebendo então em taxas maiores. Essa é a estratégia aqui do Tesouro. Bom, vou falar também agora do 2033. Só que lembrando, esse título pré-fixado 2033, ele agora paga juros semestrais. Então você tem o 25 e o 29, que é o pré-fixado principal, e agora você tem o 2033 com juros que pagam semestrais, em substituição ao 2031, que era o título anterior que pagava juros semestrais. E se você quer saber realmente de pré-fixado, você precisa saber o que os grandes investidores estão fazendo. Os grandes bancos, os fundos de investimento, fundos de previdência, olha, a preferência deles nesse ano já é o pré-fixado. Assista aqui, ó, Leilão do Tesouro Nacional, que você vai entender como eles estão investindo. O 2033... assim como o pré-fixado principal 2029, ele não existia no ano de 2021. Então as taxas também estão variando bastante. O que significa isso? Nós não temos como fazer uma análise estatística detalhada, mas simplesmente trazer para você que ele está pagando 11,55% na última sexta-feira. Comparando com 2031, que eu trouxe o dado também, é 11,38%. Ou seja, o pré-fixado mais longo está pagando uma taxa maior que o pré-fixado semestral mais curto. Ou seja, é o Tesouro lançando os novos títulos e tentando ajustar essas taxas. Vamos ver ao longo do tempo como que o mercado corresponde a esse movimento. 11,55% é aí o pré-fixado. E eu tenho mostrado aqui no nosso canal como é possível você entender. Essa taxa te protege da inflação? Eu tenho vídeo no canal aqui que eu explico até quanto de inflação esse pré-fixado te protege. Basta você colocar lá na lupa "protege da inflação", você vai encontrar alguns vídeos e você vai entender então. Bom, mas eu imagino que você ainda deva ter o pré-fixado 24 e o 26. E eu quero saber aqui no canal se você quer que eu continue falando deles ou não, porque agora eles só servem para venda. Você não pode mais comprar esses títulos. Nesse vídeo de hoje eu ainda vou falar deles, mas depois você escreva aí, posso retirar dos comentários ou continuo mantendo eles? Bom, vamos lá. O pré-fixado 2024 então. O que nós temos aqui para esse título? Veja que ele foi retirado do rol no dia 18 de fevereiro. Naquela data, ele chegou a 11,72%. Essa era a taxa que foi, então, colocada lá na taxa de abertura da penúltima sexta-feira, dia 18 de fevereiro. E aqui você vê que eu mantive as taxas depois, só fiz a atualização. Mas a parte aqui de baixo de melhor taxa, melhor preço e intervalo, eu não modifiquei. Então você veja que ele fechou a 11,72 e nessa semana, na última sexta-feira, foi fechar a 11,59. Ou seja, as taxas tiveram uma leve queda. Aliás, eu diria até uma boa queda. Só que veja que na última quarta-feira foi a 11,70. O pré-fixado sempre antecipa alguns movimentos.
Então tá aí para você. Se você quer saber então se a taxa tá boa, tá aí, ó, 11,72 foi o intervalo do melhor quartil. Estava ainda no melhor quartil para você entender um pouco melhor. E eu falei na semana passada, eram as 10% melhores taxas históricas desse daí. E eu dava também a dica para você de que, olha, podia sair a qualquer instante do rol de títulos. Você comprou o prefixado 24 ou está lamentando que ele saiu? Veja que aqui no dia 25 de fevereiro, ele está 11,59 o 24. Quando nós olhamos o 25, 11,34. Então, repara que movimento interessante. O 24 ainda está pagando uma taxa maior do que o 25. Ou, em outras palavras, o Tesouro Direto colocou aqui um título, voltando, tentando fazer essa inversão da curva, que ainda não aconteceu. O título curto continua pagando mais. Tá aí o 24 para você, 11,59. E o 25, 11,34. Vamos lá, para finalizar, vamos falar do 2026. Se você quer saber se realmente chegou a hora do pré-fixado em 2022, eu gravei um vídeo específico dizendo o que eu espero, qual pode ser a taxa e, mais do que isso, quais são os perfis que indicam se está bom o pré-fixado ou se não está bom. Assista esse vídeo. Chegou a hora do pré-fixado? Para finalizar, o 2026 também saiu do rol na última sexta-feira, com a taxa de 11,36%. Se ele tivesse sendo vendido, a taxa agora da última sexta-feira, 25 de fevereiro, era para ser 11,24%. Assim como o pré-fixado 24, a taxa também caiu. Veja que saiu de 11,36 numa sexta para 11,24. Só que na última quinta-feira chegou a 11,34. Veja o estresse que nós estamos tendo aqui. E aí você verifica, então, mais uma vez, que a taxa curta está alta. Por quê? Tá aqui, ó, 2026, 11,24. O 2025, que ele lançou agora, 11,34. Então, resumindo para você os pré-fixados, ainda estamos com a inversão das taxas de juros. O que significa isso? As taxas curtas estão ofertando uma taxa maior do que as taxas longas. Historicamente, quando isso acontece no mercado internacional, veja, no mercado internacional ainda não aconteceu, mas no Brasil já, é sinal claro de estresse. É sinal claro que a economia realmente não está bem e que podemos entrar numa recessão mundial. Então vamos ficar de olho aqui, porque a situação não está muito boa. Agora, se você compra um título desse pensando aí levar até o vencimento, você já sabe exatamente quanto você vai ganhar. Espero que você tenha entendido aqui, porque você trava a sua taxa e leva ela até o vencimento. E quando nós estamos falando aqui de um 2025, por exemplo, com 11,34, veja que ele está muito próximo, então, de chegar aí a esses 12% bruto. Claro que você tem o desconto da taxa B3 e do imposto de renda, mas se você não quer se preocupar com isso, essa taxa pode ser uma taxa interessante para você, principalmente porque ela te protege de altos níveis de inflação. Meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido e se vocês não entenderam, não tenha receio. Coloque aí nos comentários. Se você quiser, participe do nosso grupo do Telegram também. Lá nós trazemos informações diárias para que você possa se manter atualizado. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias, principalmente aqui no Carnaval, e possam descansar um pouco a mente. E olha, fiquem de olho, porque estresse internacional é diretamente relacionado a estresse nas taxas. Um abraço e até o próximo vídeo.